Nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre uma rescisão indireta por acúmulo ou desvio de função. Aqui, você vai entender quando realmente acontece o acúmulo e o desvio de função, como reunir provas de que isso está acontecendo e, no fim, eu vou te mostrar como funciona um processo como esse na justiça. Então, se você acha que está sofrendo aí acúmulo ou desvio de função e não quer continuar trabalhando nessa empresa, mas também não quer ter que pedir demissão, fica comigo até o fim desse vídeo. Meu nome é Juliana, sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo o que o seu patrão não quer que você saiba. Muita gente não sabe de verdade como funciona o acúmulo de função ou desvio de função. Isso porque a maioria das pessoas confunde função com tarefa. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, função e tarefa são coisas diferentes. A função é um conjunto de tarefas. Se você tem a função de vendedor, você não tem só uma tarefa. Dificilmente um vendedor vai só vender um produto ou serviço. Tem várias outras tarefas envolvidas ali. Às vezes precisa montar planilhas, enviar o produto até o cliente, embalar o produto, emitir nota fiscal, enfim, são várias tarefas. Imagina o caso de um cozinheiro. Geralmente ele vai precisar lavar a estação de trabalho, higienizar os alimentos que vai cozinhar, talvez vai armazenar alimentos. São várias tarefas dentro da mesma função de cozinheiro. E isso acontece em todas as funções. Você não vai ter uma função com uma só tarefa, certo? Mas por que eu estou falando disso? Presta bem atenção aqui no nome. Acúmulo de função, desvio de função. Não é acúmulo ou desvio de tarefas. E aí, o que costuma acontecer é que a pessoa trabalha em uma função, faz uma só tarefa de outra função e acha que está acumulando funções. Não é bem assim, tá bom? No caso do acúmulo de função, você foi contratado para fazer uma função com várias tarefas. Só que além de fazer a sua função, você faz as tarefas de outra função. Tem que ser todas as tarefas daquela outra função, ou pelo menos uma boa parte delas. No acúmulo de função, você continua fazendo a sua função e faz também outra função. Você acaba acumulando as duas. Para configurar um acúmulo de função, essas tarefas a mais precisam ser complexas, gerar um aumento na sua responsabilidade e não pode ser algo que não vai influenciar na sua rotina. Por exemplo, imagina que você é uma recepcionista e além de recepcionar os clientes, você também serve café. Só que quando começou a trabalhar, pediram que no fim do dia você retirasse o saco do lixo de todos os lixeiros do escritório. Será que essa tarefa de retirar os sacos de lixo são complexas a ponto de serem consideradas como um acúmulo de funções? Não, né? Agora imagina que você precisa emitir notas fiscais, fazer balancetes, gerenciar o estoque no escritório. Aí realmente fugiu da função de recepcionista. Tá conseguindo perceber? O que eu recomendo que você faça para ter uma noção melhor é pesquisar na CBO a sua função, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Lá vão constar todas as tarefas da sua função e aí você vai conseguir visualizar se realmente tem coisa a mais ali. No caso do desvio de função, você deixa de fazer a sua função, as tarefas daquela função, para fazer uma outra. Mas a lógica é a mesma. Tá conseguindo entender? Tem gente que acha até que acúmulo e desvio de função são uma coisa só. Mas você tá vendo que são coisas diferentes. Aí tudo bem. Agora você já entendeu o que é uma função, o que é uma tarefa e o que são o acúmulo e o desvio de função. Você agora precisa saber que quando você está sofrendo o acúmulo ou desvio de função, você pode sair da empresa sem precisar pedir demissão através da rescisão indireta. Tá, mas e como funciona a rescisão indireta? Sabe quando um funcionário faz algo de errado e a empresa manda ele embora por justa causa? A lógica na rescisão indireta é a mesma. Você vai dar uma justa causa na empresa. Essa rescisão indireta é uma mistura entre a demissão por justa causa e um pedido de demissão. Mas qual é o problema? Você vai precisar colocar a empresa na justiça. Esse processo vai ser basicamente você dizendo: juiz, eu estou trabalhando aí nessa empresa há 2 anos. Estão exigindo que eu acumule a minha função com outra, ou então que eu desvie a minha função. Eu estou me sentindo enganado, eu já não aguento mais, eu quero sair de lá, mas eu também não quero pedir demissão. Então, juiz, obrigue aí que a empresa me mande embora e pague tudo o que me deve. É simples assim. Se você ganhar essa ação, o juiz encerra o seu contrato e manda a empresa pagar um adicional por acúmulo de função, ou então o valor do salário da função desviada, e ainda as suas verbas rescisórias
como se estivesse sendo demitido sem justa causa. Certo, Juliana, mas na prática, o que é que significa isso aí? Olha, fica difícil eu te dizer quanto é que você vai receber, porque isso depende do valor do seu salário e do tempo que você está trabalhando nessa empresa. E assim, eu precisaria de um vídeo inteiro só para te mostrar todos os parâmetros para calcular. Mas tem vários programas de celular que fazem esse cálculo para você. Tem um chamado Cálculos Trabalhistas CLT, que eu já testei e funcionou direitinho. Eu acho que, para ter só uma noção, ele vale sim a pena. Agora, como é que fica a situação se você perde esse processo? Olha, antes de te mostrar o que acontece se você perder, bora entender o que é que você precisa para ganhar? Pronto, o que você vai precisar é mostrar para o juiz que você está sofrendo uma situação que é tão grave que não dá para continuar trabalhando ali naquele lugar. No nosso caso aqui, é que a empresa está exigindo acúmulo ou desvio de função. Mas pode ser outras coisas também, tá certo? E aí, como é que você vai provar que isso está acontecendo? A forma mais fácil é por meio de testemunhas. Você pode utilizar testemunhas que trabalharam ou trabalham com você e podem confirmar o que você faz na empresa. Isso aí é a melhor forma e também a forma mais fácil. Mas você também pode utilizar outras coisas. Você pode fazer vídeos que mostrem você trabalhando em acúmulo ou desvio de função. Você pode enviar mensagens falando com o seu supervisor sobre essas tarefas. Por exemplo, se você foi contratado para ser estoquista e acabou acumulando com a função de entregador, você pode enviar algumas mensagens para o seu supervisor falando sobre as entregas. Você pode utilizar vídeos fazendo as entregas, notas fiscais dos clientes que você fez as entregas. Tudo isso serve como prova. Essas provas vão variar muito de caso para caso, mas você precisa pensar que tem que provar que estava realizando aquelas tarefas para as quais não foi contratado. É essa a lógica. Beleza, Juliana, eu tenho só uma testemunha e nem tô tão segura assim de que ela vai me ajudar. E aí, o que vai acontecer se eu perder esse negócio? Olha, se você optou por continuar trabalhando enquanto espera o resultado, nada vai acontecer. Agora, se você escolheu suspender a prestação dos serviços, o que vai acontecer é que o juiz vai considerar que você pediu demissão e vai mandar a empresa pagar os direitos de quem pede demissão. Juliana, e que história é essa de suspender a prestação dos serviços? Quer dizer que eu não sou obrigada a continuar trabalhando na rescisão indireta? É isso mesmo que você ouviu. Lá no artigo 483, parágrafo 3º da CLT, tem dizendo que você é quem escolhe se você vai aguardar a rescisão indireta trabalhando ou não. Se você quiser continuar trabalhando, você continua lá normalmente, o processo correndo e você trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Mas, se você preferir, pode sair no dia depois que entrar com a rescisão indireta e esperar. Você precisa mesmo é ficar atento à questão do tempo para receber as verbas na rescisão indireta. A rescisão indireta pode demorar bastante. E ela é uma ação trabalhista como outra qualquer. Geralmente a decisão do juiz até sai rápido, mas tem um monte de recurso que a empresa pode entrar para atrasar com a tua vida. Então, tem que ter cuidado com isso, porque você só vai receber no fim do processo. Agora vamos entender aqui rapidinho, com calma, como funciona esse processo na prática, para você conseguir visualizar aí direitinho esse tempo. Bora lá! Primeiro você vai contratar um advogado, vai mandar aí a documentação para ele e ele vai dar entrada na tua ação. Vamos dizer que ele demore aí 2 semanas para entrar com o teu processo. Assim que ele protocolar essa ação, provavelmente já vai ficar marcada a data da primeira audiência. E aí, só Deus sabe para quando é que ela vai ficar marcada. Aqui no escritório, a gente pega ação do Brasil todo. Aí olha só, teve ação que a gente protocolou essa semana em São Paulo, na capital, que a primeira audiência ficou para novembro. A gente está em maio, são 6 meses de distância. Mas tem lugar que a gente protocolou, como por exemplo, ali no interior da Bahia, que a primeira audiência está para o próximo mês, para junho. Qual é a média, então, que eu vejo aqui nos nossos processos? De 2 a 3 meses. Antes disso, é uma vara exceção, que é muito rápida, e mais do que isso, também não é tão normal. Então você já tem aí na sua conta 3 meses de processo, 3 meses sem salário, se foi caso em que você suspendeu a prestação dos serviços, né? E o que é que vai acontecer nessa primeira audiência da rescisão indireta? A audiência vai começar com o juiz chamando as partes. Nesse dia, vai estar você, seu advogado, o representante da empresa e o advogado deles. O juiz vai virar para o advogado da empresa e perguntar: doutor, tem proposta de acordo? O advogado deles vai responder. Se eles tiverem proposta de acordo, vão passar para você e para o seu advogado, e aí não tem muito segredo. Se você aceitar,
acordo feito e vida que segue. Agora, se você não aceitar, você diz qual é a sua proposta e a empresa vai dizer se aceita ou não. Se não der para fazer acordo, o juiz vai perguntar se tem alguma testemunha para ouvir. Se tiver, vai ouvir as testemunhas, suas, depois as da empresa. Caso não tenha, vai prosseguir perguntando novamente sobre a proposta de acordo. Se realmente não conseguirem fazer acordo, pronto, acabou a audiência aí. Depois disso, o processo vai ficar na mesa do juiz para ele dar a decisão dele. Juliana, e qual é o prazo para isso? Olha, a lei diz que o prazo é de 30 dias, mas não vai acontecer nada se passar desses 30 dias e não tiver o julgamento. Na prática, aqui, o que eu vejo é uma média de 3 meses para o juiz julgar. Então, aqui a gente está falando de uma média de 6 meses para o seu processo ser julgado em primeira instância. E depois do julgamento, o que acontece? Olha, depois disso aí, se você tiver perdido, o seu advogado tem que analisar a possibilidade de recorrer. Se a empresa que perdeu, ela também pode recorrer. Aí, nessa história de recurso, seu processo vai se prolongar por uma média aí de 1 a 2 anos. E tem um detalhe aqui nessa questão do recurso. Para a empresa recorrer, ela tem que depositar à vista o valor que foi condenado no processo. Então, dependendo do caso, pode ser que ela nem recorra, quando ver que realmente não vai ter chance de ganhar. Mas aí depende, sabe? Tem empresa que realmente vai até o fim, só para atrasar a vida do trabalhador mesmo. Então você tem que estar preparado para isso aí. Juliana, então quer dizer que se eu suspender a prestação dos serviços, eu não vou receber nada? E aí eu vou ficar com a carteira presa ali durante todo esse tempo? Você até pode pedir para baixar a carteira, mas infelizmente não vai receber nada até o final do processo. Olha, o acúmulo ou desvio de função é só uma das possibilidades de se pedir a rescisão indireta. Tem outras coisas que também geram a rescisão indireta. Nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, a gente te mostra 21 situações que geram a rescisão indireta. Mas se você quiser conferir um passo a passo de como pedir a rescisão indireta, confere esse outro vídeo aqui. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.